Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela tua bondade, pela tua bênção sobre nós. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, pelos teus servos, pela comunhão que temos. Obrigado, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos, amigos na tua igreja, Senhor. Obrigado pelos nossos filhos na graça, pelos nossos cooperadores. Ajuda cada um, dá a vitória, sustenta, Senhor, cada um com a tua mão forte e poderosa. Ó Deus, nos dá graça para instruir, nos dá, meu Senhor, alegria e temor para fazer a tua obra, Senhor, de uma forma que te agrade e que edifique o próximo. Deus fiel, Deus maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Estamos no ano 33 da nossa programação e é bem verdade que a gente iniciou muito fracamente, lentamente, timidamente, e o programa de 33 anos é o Unicresce no ar. Nós fomos aumentando à medida que íamos recebendo apoio. Este está no ano 26. E nós louvamos a Deus. 26 anos do programa Glória ao Justo, 33 anos de atividade no rádio, e o nosso desejo é o mesmo, o nosso propósito é o mesmo, nossa habilidade, por incrível que pareça, também não aumentou. É a mesma, trazer a palavra de Deus de uma forma simples, pura, para a pessoa conferir, a pessoa realmente se beneficiar e não ficar em dúvida, procurando, será que é, será que não é? Aqui é o seguinte, se o sujeito receber com alegria e disser amém, recebeu bem porque é a palavra de Deus. Se duvidar e for conferir, vai receber a convicção, a confirmação de que nós somos honestos ao divulgar a palavra de Deus. Não temos presas, não fazemos presas. Não temos rebanho próprio e não cativamos. Não somos senhores e não queremos servos. Nós queremos irmãos, nós queremos amigos, nós queremos conservos, indivíduos que têm o mesmo sentimento de amor por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra e pela sua igreja. Então, o meu propósito é o mesmo de quando eu iniciei em 1988 a Unicresce, sem rádio, e depois entramos no ar e estamos aqui. Então, propósito, e vamos à leitura. Nosso texto hoje é o Salmo 37, versículos 16 a 24. E dificilmente a gente sai de Salmos com o programa Glória ao Justo, porque o livro de Salmos é um livro extraordinário. São 150 capítulos sobre todos os temas da vida: nascimento, casamento, vida boa, vida ruim, morte na velhice, farta e morte prematura. Salmos são completos. Então, vamos à leitura. Salmo 37, 16 a 24. Vale mais o pouco que tem o justo
do que as riquezas de muitos ímpios. Pois o poder dos ímpios se quebrará, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor serão como o sacrifício dos cordeiros. Desaparecerão em fumaça e se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Louvado seja o nosso Deus. Querido Senhor, lemos a tua palavra, suplicamos agora pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, suplicamos pelos nossos queridos irmãos na cidade e no interior. Abençoa, Senhor, os nossos amigos, abençoa os nossos ajudadores, Pai, que nos ajudam no nosso compromisso. Guarda, Senhor, cada vida, dá graça aos teus servos, assim, Senhor, ajudando e guardando cada vida, Senhor, no teu serviço, Senhor, cada dia. Deus fiel, Deus todo-poderoso, guarda os que estão, meu Senhor, começando na vida cristã, que tu possas edificar com a tua palavra e nós possamos encorajar com o testemunho, Senhor, e o exemplo. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a leitura da maravilhosa palavra de Deus para nós. O salmista era um homem de larga experiência. Como todo judeu, no começo da vida, viveu uma vida farta. O judeu era quase toda a sociedade judaica, era um povo agropastoril, ou seja, um povo que praticava o que hoje as autoridades fazem, um alarde com a decantada agricultura de sustentação, ou agricultura familiar. Todos os judeus, a maioria dos judeus, produzia o suficiente para consumo de família e ainda criava animais, por isso agropastoril, eles cultivavam a terra e criavam animais. E mesmo os que não tinham padrão elevado, tinha fartura, tinha alimento suficiente para viverem bem. Portanto, até mesmo o tempo de Jesus, que já tinha sido, a nação tinha sido invadida, emborcada, arruinada, não tinha judeu esmoléu, a não ser algum deficiente que não tivesse família. O salmista começa nessa leitura que comecei a fazer aqui no versículo 16, diz: vale mais o pouco que o justo tem do que as muitas riquezas
dos ímpios. Porque os braços dos ímpios, o poder financeiro, a riqueza, o poder dos ímpios se acabará. Os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustenta os que são justos. O Senhor conhece a vida, os dias, o tempo de vida dos que andam em retidão. O Senhor conhece os dias dos retos, os que andam em retidão. E a sua herança, a herança dos retos, é permanente. E a sua herança permanecerá para sempre. Ou seja, Deus não deserda seus filhos. Não serão envergonhados nos dias de calamidade, nos dias maus. Calamidade, dias maus, pode referir-se a enfermidades graves, o Jó é um caso, pode referir-se a perturbações exterior. Na época existia, toda a vida o ser humano foi perverso, teve perversidade. E havia sequestros, sempre houve dizimação de tribos inteiras para vender. Vendia as pessoas aprisionadas como se fossem animais. Diga-se o testemunho calamitoso e triste da história da escravidão brasileira, que era uma escravidão também diferente, porque dominavam a África e faziam a miséria. Os africanos mesmo vendiam aos outros. Mas lá no Egito, em Roma, em muitos lugares, os servos eram brancos. Os escravos eram brancos. Para ser escravo, bastava ser pobre. O salmista conhece toda a situação. Viveu fartamente na infância, na juventude. Foi um oficial no palácio do rei. Perdeu o prestígio com o rei por causa do casamento, e o rei tinha feito uma trama para dominar o homem. Não tinha. Ninguém domina os escolhidos de Deus. Davi tinha sido escolhido, tinha sido ungido, tinha sido chamado. Deus nomeou fazendo exatamente como sempre Deus fez, diferente do homem. E o salmista conhecia tudo. Vale mais o pouco que o justo tem do que as muitas riquezas dos ímpios. O Senhor conhece os seus, conhece os que vivem em retidão, e os que vivem em retidão têm a herança de Deus permanente. Os que vivem, os que andam com Deus, não serão envergonhados nos dias da calamidade. Até na calamidade há milagres. Até nos dias maus, Deus opera milagres. E eles se fartarão mesmo no tempo da fome. No versículo 20 diz: mas os ímpios perecerão. Sempre houve esta dualidade, o justo e o ímpio. Os ímpios perecerão. Os inimigos de Deus serão como a gordura do sacrifício dos animais. O exemplo dele é que se desfaz. O sujeito matava o cordeiro e fazia o sacrifício. Os levitas eram instruídos e eles tiravam a gordura que tem sobre o intestino dos animais,
Hoje a gente escuta falar de diagnóstico de gordura no fígado. Existia e existe animais que engordam muito e a gordura se aloja nas vísceras. Aí o levita, treinado em fazer sacrifícios, tirava a gordura, tirava aquela gordura, chamado também de redenho, não sei a palavra, e eles tiravam aquilo ali e colocavam, porque aquela gordura queimada era, no contexto do sacrifício, era chamado cheiro suave. Eu não vejo suavidade em carne queimada, mas era uma simbologia. Deus incinerando o pecado para o homem se tornar aceitável diante de Deus. Então, à medida que o homem se dispunha a fazer o sacrifício, Deus via ou sentia aquilo que para o ser humano é um fedor, para Deus era um cheiro suave, porque o sujeito fez buscando a reconciliação. E o salmista sabia destas coisas pela formação. Os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como a gordura do sacrifício dos cordeiros, desaparecerão na fumaça. Os ímpios, é só uma para lembrar, os ímpios se desfarão como a fumaça. O ímpio toma emprestado, agora ele vai falar do comportamento ímpio. O ímpio toma emprestado e não paga. Entretanto, um justo compadece-se e não empresta, compadece-se e dá. Ele continua, porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, ou seja, os servos de Deus, os que andam em retidão, os que têm temor, os que vivem na presença e no amor de Deus, recebem esta graça, se tornam herdeiros, porque aqueles que ele, o Senhor, abençoa, herdarão a terra. Aqueles que forem por ele amaldiçoados serão arrancados da terra, desarraigados, arrancados. Prestem bem atenção à dualidade. No versículo 23, ele vai falar do homem bom, ou seja, outra maneira dele identificar o justo. Os passos de um homem bom, ou justo, são confirmados pelo Senhor. Ele, esse homem, se deleita no seu caminho, no caminho de Deus. O homem que tem temor, ele se deleita na presença de Deus. E o salmista, no versículo 24 e último, diz: esse homem não está isento. O homem justo não está isento, não está isentado. Os filhos de Deus, os herdeiros de Deus, não estão isentados. Ainda que caia, olha aí, pode cair doente, cair em pecado, cair em desânimo, aquele vivo morto, morto-vivo, sem ânimo, sem coragem, sem decisão, sem poder decisório, deixando a vida levar ele. Mas está sujeito a cair, abandonar o que está fazendo, desistir de tudo. Não existe as pessoas que dizem, jogar tudo para cima. O justo pode entrar cair nessa tentação, entrar nesse ciclo de desilusão, como qualquer outro. Se não vigiar, se não tiver fé, se não exercer a fé, se não buscar a presença de Deus, pode acontecer. E o salmista conhecia muito bem
até por experiência, ele diz: ainda que o justo caia, não ficará rolando no chão, prostrado. Ainda que o justo caia, não ficará caído. Pois o Senhor o sustenta com a sua mão. O Senhor o levanta, sustenta, estende a mão para levantá-lo. Meus amados irmãos, é maravilhoso, é uma bênção aprender com o Senhor, transmitir aos irmãos, conversar com os amigos a respeito das coisas de Deus. Todos os dias nasce algum embuste satânico. Cada dia tem uma seita imunda nascendo. Tem alguns, não tem um pingo de vergonha. Indivíduos que não têm um pingo de vergonha. Alguns, o povo pensa que são marido e mulher, que são decentes. Na verdade, são fingidos e fazem o mal e não têm um pingo de vergonha. Porque quando o sujeito frauda a palavra de Deus, ele não presta para nada. Todos os dias nasce um movimento fraudulento, porque igreja cristã não precisa mais nascer. Tem tanta igreja, irmãos, que se houvesse, na verdade, consciência e boa vontade, dava para levar a palavra a todos os viventes. A todos os viventes. Mas o evangelho virou negócio. O ídolo já foi negócio. O ídolo foi criado para fazer negócio. Toda idolatria é comercial. Idolatria é comercial. Começa na paróquia, na capela, na novena, no leilão e haja dinheiro. Toda religião tem alguma queda por dinheiro. Dinheiro é a mola mestre do mundo. Agora, o sujeito fundar a igreja só para roubar, só para enganar, só para fingir, é uma tragédia. Então, aprenda a palavra de Deus e não vá por cabeça de nocivos, não vá por cabeça de perversos. Todo dia tem uma perversidade nova. Todo dia. E a gente se informa para não cair nestas armadilhas. Que Deus abençoe e guarde os meus irmãos. E nós vamos fazer a intercessão. Está aqui o memorial com centenas de nomes. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Pai bondoso que está nos céus, nós te louvamos, agradecemos a Ti pela vida e pela salvação. Abençoa os meus irmãos, sustenta cada vida na cidade, no interior. Dá graça, Senhor, a cada servo Teu, as criancinhas, a juventude, as famílias, homens e mulheres, meu Senhor, que Te amam e que servem a Ti no santo ministério. Abençoa os professores de teologia, os professores da escola bíblica dominical. Guarda o Teu povo, guarda, Senhor, os Teus ministros. Opera a maravilha, Senhor. E este memorial, meus amados irmãos, cooperadores que ajudam, Pai, que dizimam, que ofertam, que se alegram, ó Deus, quando podem contribuir. Deus bondoso e fiel, Senhor dos exércitos celestiais, ajuda-nos. Guarda os meus irmãos e recompensa cada um com a bênção dos céus. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.